Olá, meus amigos. Vamos então dar continuidade à nossa abordagem sobre provas ilícitas. A gente já começou colocando lá que tem uma diferença entre o conceito que a doutrina traz e o conceito adotado pelo legislador. Mas vamos explorar mais esses conceitos. Olha lá. Põe na tela aí pra gente, ó. Olha o da doutrina. Prova já seriam as que violam as regras processuais. Esse é um conceito da doutrina. Então o que ele fala? São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Isso está na Constituição. Então o legislador, quando ele vem dar o conceito dele, ele tenta seguir a regra do que está lá na Constituição. O que é ilícito? Aí o legislador foi genérico. Olha o que o legislador fala, até para atender o comando aqui da Constituição. Olha lá. São inadmissíveis devendo ser desentranhados do processo, as provas ilícitas. Isso é o legislador. Assim entendidas. Olha, que é a prova ilícita em si mesma e a derivada dela. Ela é lícita em si, mas contaminada na sua origem. Fruto da árvore venenosa, ou teoria dos frutos da árvore envenenada, o Fruits of the Poisonous Tree. Vamos falar disso. E as consequências vão ser a inadmissibilidade da prova e não a anulação do processo. Vamos ver as questões. E sim, o desentranhamento dos autos. Então aí um mero resumo do que nós vamos abordar aí nesse capítulo aí como um todo. Beleza? Vamos lá, prova ilegítima, já sabemos, por parte da doutrina, é a que viola as regras de direito processual. Pode tomar também regras de direito adjetivo, que são as regras de direito processual. Ok? Obtidas com violação, olha lá, o direito processual. Exemplo, documento juntado lá nas alegações finais, que vai ter que abrir vista para a parte se manifestar, ou leitura de um documento que não foi informado pelas partes lá no júri, tem que juntar antes, 3 dias antes do julgamento tem que juntar documento, não pode chegar lá e ler isso lá na hora. Busca domiciliar fora da situação de flagrante e sem ordem judicial. Não, isso aqui, busca domiciliar, isso aqui é material, isso aqui não é ilegítimo não, isso aqui é ilícito. Busca domiciliar, sem flagrante, sem ordem, isso é domicílio, então é material aqui, ó. Esse aqui não, depois eu corrijo lá. Quais as consequências? A nulidade da prova e não do processo. Beleza? Provas ilícitas por derivação. Olha lá, faca na caveira, cai bastante. O que é isso? Vamos já exemplificar aqui. E aí nós vamos depois anordar onde é que surgiu isso e tal. Mas vamos lá. Vamos fazer um negócio tosco aqui. Olha só. Esse sujeito aqui foi ouvido na delegacia. Foi ouvido. Tá lá. E confessou onde que se encontravam os documentos. Uma mão de mala com 51 milhões de reais. Onde é que estava isso? Que demonstrava que ele estava com evasão de divisa ou recebendo aí dinheiro de corrupção. Beleza. Confessou. A polícia, com o mandado de busca e apreensão, entrou no domicílio e juntou essa prova no processo. Está lá no processo, todo esse dinheiro apreendido foi devidamente contado e tal. Até aí tudo certo? Tudo certo. Tudo certo. Mas vamos mudar um pouquinho a história? Vamos. Ele contou onde é que estava esse documento. Mas olha aqui, ó. Confessou mediante o quê? Ó, bota aqui um
Um bracinho deslocado, né? Um pouquinho folosado aqui. Ou seja, ele confessou onde estava essa documentação, mas foi mediante tortura. Foi lícita, porque ingressou com ordem judicial. Durante o dia, tudo tranquilo. Juntou o documento do processo. Só que, opa, teoria dos frutos da árvore envenenada. Como é que a polícia chegou nessa casa? Só foi exclusivamente por conta do depoimento dele, que apanhou para contar. Então, meu amigo, essa prova, ainda que lícita em si, por derivar de uma prova ilícita, ela está contaminada. Ou seja, vai ter que ser desentranhado isso aí do processo. Tira lá todo o dinheirinho, não vai poder fazer referência a esse dinheiro, né, que foi apreendido lá. O juiz não vai poder considerar isso lá. Esse documento vai ser desentranhado, ok? Então a regra é isso aí. Teoria dos frutos da árvore envenenada. Só que ele não é absoluto. Porque olha só, tem duas hipóteses desse dinheiro manter lá o documento que foi conseguido. Como? O cara apanhou. O delegado até vai responder por tortura. É a chamada descoberta inevitável. Aí você consegue, com isso, quebrar a ligação entre as provas, ou seja, essa prova vai continuar mantida lá. Ou, vamos botar um outro exemplo. Ele apanhou e contou onde era a casa que estavam os documentos. Só que já tinha depoimento no processo de 3 testemunhas falando a mesma coisa que estava nessa casa. Ou seja, essa prova foi juntada ali também com base. E isso tudo, essa história toda, o legislador simplesmente meteu lá no artigo 157. Ele acabou com a brincadeira. Porque olha só, essas provas por derivação, lá, o defeito existente no tronco contamina os frutos. Os meios probatórios que, não obstante lícitos em sua essência, decorrem de prova anteriormente obtida por meios ilícitos, vão estar assim contaminados pela licitude originária. Então aí vai sair contaminando tudo. Então vamos ver aqui, por força da teoria dos frutos da árvore envenenada, ou árvore venenosa, a inadmissibilidade alcança as provas derivadas das ilícitas. Ok, naquele caso a busca e a apreensão vai ser anulada. Exceção quando o nexo de causalidade não for evidenciado ou quando puderem ser obtidas por fonte independente. Nexo de causalidade é aquele descoberto inevitável, ou seja, ia chegar lá de qualquer jeito. E a teoria do quê? Da fonte independente, aquele caso que nós demos das testemunhas, ok? Então a prova ilícita contamina toda a prova que dela derive, dentro de um nexo de causalidade. Beleza. Ela vai possuir os mesmos efeitos da prova ilícita originária, aquela lá da tortura, a confissão. Vamos ver. Polícia apreende o celular e abre o WhatsApp, mas sem ordem judicial. Não pode. Confissão de homicídio mediante tortura. Foi o caso que nós vimos aí. Todos os atos subsequentes serão contaminados. Por exemplo, a perícia em cima do aparelho não vai poder ser usada. Ok? E aí vai. Então você está vendo que a teoria dos frutos da árvore envenenada ele tem uma aplicação bem concreta. Essa teoria dessa ilicitude da prova obtida por derivação. Ela também não é admitida.
fortuito de provas, também chamado serendipidade. Algumas questõezinhas já falaram sobre isso, sobre essa serendipidade, o encontro fortuito de provas, muito comum interceptação telefônica. Olha lá, essa serendipidade. Aplica-se nas hipóteses em que a autoridade policial, cumprindo uma diligência policial, casualmente encontra provas pertinentes a outra infração penal. Às vezes não é só a autoridade policial, muitas vezes está até cumprindo uma interceptação telefônica, que dá essa serendipidade também. Mas ele está investigando um crime e, casualmente, se depara com a prova de outra infração penal, que não estão na linha de desdobramento normal da investigação, ou seja, não há conexão. Beleza. Aí o que é essa serendipidade? Vem sendo utilizado isso aí pela jurisprudência do STJ para designar esse encontro fortuito de provas. É uma expressão derivada da serendip, palavra inglesa que significa descoberta por acaso, ok? Encontra grande aplicação no mandado de busca e apreensão e também nos de interceptação telefônica. Tá aí, ó, essas duas hipóteses aqui. É esse encontro fortuito de provas. E aí, esse encontro fortuito de provas vai ou não vai poder ser utilizado? Porque a interceptação telefônica ela é feita para um objetivo. O mandado de busca e apreensão é feito para o objetivo. Chega lá, o delegado, opa, outra coisa acontecendo aqui. Ó. Essa aqui é a discussão. O que é que vai fazer com essas provas obtidas de forma fortuita? A ordem judicial era para uma coisa e termina descobrindo um outro fato. Então vamos lá, falar um pouquinho sobre isso. Olha aí já aqui a jurisprudência. E falando especificamente, ó, serendipidade das interceptações telefônicas. Possibilidade, fundamentação concreta. Vamos lá. A interceptação telefônica vale não apenas para o crime ou indiciado objeto do pedido, mas também para outros crimes ou outras pessoas, até então não identificados, que vieram a se relacionar com as práticas ilícitas. A autoridade policial, ao formular o pedido de representação pela quebra de sigilo telefônico, não pode antecipar ou adivinhar tudo que está por vir. Desse modo, se a escuta foi autorizada judicialmente, ela é lícita e, como tal, captará licitamente toda a conversa. Então, durante a interceptação das conversas telefônicas, pode a autoridade policial divisar novos fatos, diversos daqueles que ensejaram o pedido de quebra de sigilo. Esses novos fatos, por sua vez, podem envolver terceiros inicialmente não investigados, mas que guardam relação com o sujeito objeto inicial do monitoramento. É o fenômeno da serendipidade aqui totalmente admitido. E isso acontece bastante. Eu lembro que uma vez estava numa interceptação telefônica, que era negócio de formação de cartel e um monte de telefone tudo monitorado. E com base nas conversas, estava vendo que os caras estavam praticando crime ambiental. Negócio gravíssimo estava acontecendo, então, opa, surge aquela notícia daquele crime. Motivo para fazer uma investigação prévia, instaurar um inquérito e vai fazendo toda a investigação, porque é um fato criminoso que está ali ocorrendo. O crime era grave, né, apenado na época com reclusão, e aí você faz uma investigação desdobrada naquilo ali, justifica para o juiz e vai. Mais um julgado, vamos ver o STJ aí, sobre a serendipidade. Vamos ver o STJ. O fato de elementos indiciários acerca da prática de crime surgirem no decorrer de execução de medida de quebra de sigilo bancário e fiscal, determinada para apuração de outros crimes, não impede, por si só, que os dados colhidos, olha lá, ó, sejam utilizados para a averiguação da suposta prática daquele crime. Ou seja, é tipo como se fosse aqui uma notícia crimes. O que a polícia faz quando tem notícia crimes até anônima? Vamos fazer a investigação prévia, vamos investigar. Então vai averiguar a suposta prática daquele delito. Com efeito, pode ocorrer, então o STJ está são objetos da investigação. Então, ok para essa descoberta fortuita de delitos que não são objeto inicial da investigação, a STJ mostrando que é perfeitamente possível, que a polícia não vai conseguir antever tudo sobre os fatos. Vamos ver como é que isso é cobrado em prova? Põe na telinha aí.
O STJ não admite a utilização da serendipidade no caso de interceptação telefônica. Falso. Acabamos de ver. Investigações prévias para poder apurar toda a dinâmica delitiva. Ok? Beleza. Mais uma. Ministério Público também. Rondônia. O Instituto da Serendipidade de praxe próprio da investigação seria capaz de conduzir? Não. Aqui tem o quê? Ó, essa serendipidade tem a ver o quê? Com a descoberta fortuita, ao acaso. Então ela não está necessariamente no desdobramento causal do fato. Aqui é descoberta, ó, casuística ou fortuita. Vou até botar, ó, descoberta fortuita. Ela não se encontra no desdobramento normal da outra conduta delitiva. Então, ela não está, assim, dentro dos trâmites típicos de prática. A descoberta foi fortuita, ok? Procurador da República. Entende-se por encontro fortuito de prova a obtenção de prova de uma infração a partir da busca regularmente autorizada para a investigação de outro crime. Aí sim, encontro fortuito de prova. Você está obtendo prova de uma infração a partir da busca regular autorizada para outro crime, serendipidade. Analista judiciário. As provas derivadas da ilícita, inclusive aquelas que evidenciam nexo de causalidade, tem que ter. Bem como aquelas que podem ser obtidas por uma fonte. Aí não, fonte independente, está na própria lei, no artigo 157, que aí você vai quebrar a fonte com a prova ilícita, vai quebrar essa cadeia, essa ligação, beleza? Fonte seria uma fonte independente. Tem até teoria sobre isso, pode colocar na tela. Olha lá, a teoria da fonte independente, ó. É a exceção da fonte hipotética independente. Prova obtida de forma independente, não sendo contaminada, ok? Uma fonte autônoma, como esse caso que a gente deu, que não guarde, ó, relação de processo. Olha o que o próprio CPP fala. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas. Beleza, isso é o CPP. Ele pegou aquela doutrina norte-americana e botou lá no artigo 157 do CPP. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade, olha lá, não evidenciou o nexo de causalidade entre uns e outros, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Aí ele vem da conceitua. O que é uma fonte independente? Aquela que por si só, segundo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou da instrução, seria capaz de conduzir ao objeto da prova. Então a fonte independente ela seria suficiente por si só para permitir a chegada à conclusão daquela prova, ok? E a descoberta inevitável, que nós falamos aí, juntamente com a fonte independente, aí ó, será aplicável caso se demonstre que a prova seria produzida de qualquer maneira, independentemente da prova ilícita originária.
Essa teoria não foi aplicada ainda pelo STF e STJ, porém, para muitos doutrinadores, tem a base lá, ó, pelo legislador 157, parágrafo 2º, que é o que? A descoberta inevitável. É aquele caso que a gente falou, já tem um mandado de busca e apreensão expedido para aquela residência que a gente viu e para aquela casa. Já tinha um mandado de busca e apreensão, casa número 5. Aí a polícia vai, bate no cara e ele confirma, é na casa 5. Mas a polícia já entra lá do mesmo jeito. Descoberta inevitável. É mais difícil de acontecer, mas tá aí. Embora ela não seja feita expressamente no CPP. Ok? O CPP fala da fonte independente. Aquela que por si só, segundo os trâmites típicos de praxe, que também tem um pouquinho a ver lá, ó, descoberta inevitável, ia chegar lá, ó, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. Então, esse parágrafo aqui teria estaria condão de trazer a descoberta inevitável, ok? Então, a mera possibilidade de obtenção da prova por fonte autônoma e regular permite concluir a tratar-se da teoria de descoberta inevitável. Então, está lá a doutrina se debatendo aí, que é um conceito, você vê, doutrinário, direito norte-americano, já bem antigo, e especificamente com essas, vamos dizer, com essa abordagem aí do legislador ter essa novidade, dele pegou esse conceito norte-americano e simplesmente legislou e botou lá no CPP, para facilitar a aplicação. Tranquilo? Sempre sobre essa questão de provas ilícitas e demais provas e demais formas do direito, nós vimos que está sempre corrente a proporcionalidade. Aqui também, por quê? Porque muitas vezes, com base na proporcionalidade, até mesmo uma prova ilícita, ela vai poder ser admitida. Então, vamos falar um pouquinho aqui também sobre proporcionalidade e prova ilícita. Põe na tela aí pra gente, olha lá. Teoria da proporcionalidade. Segundo essa teoria, é possível descumprir uma lei para garantir a liberdade de um inocente. Deve o juiz, diante da contradição entre bens jurídicos tutelados constitucionalmente, dar prevalência ao bem de maior importância. E, portanto, entre a formalidade da produção da prova e o status libertatis do réu, este último deve prevalecer, sendo a prova ilícita utilizada para absolvê-lo. Então aqui, ó, nós estamos vendo uma aplicação da proporcionalidade com a utilização da prova ilícita, então mesmo a prova sendo ilícita, mas quando? Para fins de pró-réu, ou seja, absolvendo o réu, ok? Então, olha lá, uma aplicação que, mesmo ele se valendo de uma prova ilícita, para ser a única prova que para provar sua inocência, com base na proporcionalidade, ela vai ser admitida. Beleza. Só que nós já vimos que ela não é admitida só contra o réu. Também tem a prova ilícita pró societate. Opa, societate. O que é isso? Olha lá, uma família vítima de extorsão que grava conversa com infratores. Essa aqui não teve ordem judicial para isso. Mas é o quê? Estão sendo vítima de extorsão. Beleza, aí ela vai e grava a conversação, pode ser até mediante terceiro. Grava, não bota terceiro, polícia para gravar isso aqui. Aí, porque entra na lei de interceptação. Aí é ilícita mesmo. Só que, ainda assim, o que o juiz vai provar? Pô, o que os caras estão alegando? Os caras que estão privando a liberdade de alguém, agora com essa prova ilícita, eles vão alegar que está atentando contra o direito da intimidade deles? Não tem proporcionalidade nisso. Ou intercepta a carta de interno que estão tramando, por exemplo, um motim. Aí depois eles vão alegar, para demonstrar o motim lá, que o diretor do estabelecimento abriu por dia. Então você está vendo aqui que a prova ilícita, com base na proporcionalidade, ela vai poder ser admitida mesmo em favor do réu e mesmo contra o réu. As duas hipóteses aí. Prova ilícita pró-réu e prova ilícita pró-societar. O princípio da proporcionalidade permite as duas, ok? Beleza. Então vamos ver aqui, olha lá, revisão disso com base em questões. Determinada ação policial de busca e apreensão foi feita sem ordem judicial. Opa! Uma ação policial de busca e apreensão foi feita sem ordem judicial. Nesse caso foi ferido o princípio da prova ilícita por derivação. Ué, mas calma aí. A prova aqui originária, para chegar a falar que foi derivação, teria que ser o quê? Como é que a polícia
chegou naquela casa. Aí tudo bem, mas aqui não. Busca e apreensão sem ordem judicial é ilícita mesmo, de cara. Fere, é uma prova ilícita e fere até norma constitucional, que é a violação de quê? Do domicílio. Se ele não falar algum outro elemento aí, que essa busca e apreensão foi feita, mas teve um ato, teria que ter um ato anterior aqui, uma tortura, por exemplo, que motivou essa prova, que só tem uma prova, então não tem como ela estar aí derivando, beleza? Olha essa. Conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada, são inadmissíveis provas ilícitas no processo penal, restringindo seu aproveitamento a casos excepcionais, mediante decisão fundamentada do juiz. Então, teoria dos frutos da árvore envenenada. São inadmissíveis provas ilícitas no processo penal. Beleza. Restringindo o seu aproveitamento a casos excepcionais, mediante decisão... Não, a princípio não tem essa limitação. Não tem essa restrição no CPP. Ele não fala disso. Ele não fala isso aqui. Ele fala que essa prova ilegal, elas vão ser o quê? Desentranhadas. Aí essa parte de até poder ser admitidas é parte, vamos dizer aqui, é constitucional, né? Com base nos princípios da prova ilícita, com base jurisprudencial, aí vai poder, talvez, utilizar, mas cada juiz vai analisar isso aqui. Então elas vão ser desentranhadas. Essa que é a consequência que está lá no CPP. Ele não tem essa restrição aqui, ó. Não tem essa restrição. O artigo 157 ele é pleno. A Constituição ela é plena. Isso é uma Constituição doutrinária que fala sobre isso. Consideram-se provas ilícitas, inadmissíveis. Delegado pode mandar fazer interceptação telefônica? Não. Interceptação telefônica está na Constituição, só com ordem judicial, caráter excepcional. Então, se um delegado manda fazer uma interceptação telefônica, isso é uma prova ilícita. Tá lá, é uma prova ilícita. Viola o direito à intimidade. Ainda que seja crime hediondo. Pouco importa se é hediondo, se é qualquer coisa. Não vai importar. A prova é ilícita. Ok? Não vai ser admitido no processo. O que sair ainda contaminando essa interceptação, você pode matar toda uma investigação por conta dessa conduta aí do delegado. Então, às vezes, ali numa ânsia de investigar, vai terminar matando todo o processo, porque sai contaminando tudo que conseguiu dali para frente. Beleza? Olha uma outra aí, gravação ambiental. Gravação ambiental é meio de prova que dispensa a autorização judicial para a sua produção? Sim. Gravação ambiental é você estar aqui com a pessoa, conversando, ó. Hoje eu estou a fim de conversar com o presidente da República. Bota um gravadorzinho aqui. E aí, tô pagando lá o dinheiro pros caras. Mantém. Olha lá aquela discussão que teve com o presidente, né? Então, esse sujeito tava fazendo isso aqui, ó. Conversando, e esse aqui não tava sabendo. É uma gravação ambiental. Essa gravação ambiental, quando é feita por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, ela é possível. O que não se admite é quando um terceiro, ainda que seja com conhecimento de um, vem, porque aí se for um terceiro, aí entra no 9296 de 96, entra nas exigências da interceptação telefônica. Mas a gravação ambiental é meio de prova que dispensa, olha lá, prescinde, dispensa a autorização judicial. Beleza? Então vamos ver. Olha aí um julgadozinho. Olha aqui. Reformou a justiça da Corte cerca da admissibilidade do uso como meio de prova da gravação ambiental realizada por um dos interlocutores. Tá lá, Supremo, ok? Ministro Marco Aurélio, foi vencido lá, desprovia, ao fundamento que essa gravação, que seria camuflada, não se coaduna com os áreas constitucionais de prova, mas não deu. Tem que ser camuflada mesmo, porque senão se o cara estiver sabendo que está gravando, não vai falar nada, vai esconder. Então, o que a justiça entende? Aí, embora tenha divergência, mas predomina o entendimento de que a gravação ambiental, o que é? É aquela feita por um dos interlocutores, sem o conhecimento do outro, né, mas sem ali a realização por um terceiro, ela é admitida. Olha lá, pedido de interceptação telefônica do investigado, cabe exclusivamente ao Ministério Público, somente ele deve reportar a autoridade policial. Não, isso aqui nós vamos ver depois, isso aqui é outro módulo, não precisa entrar no detalhamento disso, que é o quê? É 9296, aí já é pedido específico aqui sobre
a interceptação telefônica. Aí o pessoal fica animado aqui na interceptação e coloca, mas vai ter um momento próprio para isso. Beleza? Vamos tomar um cafezinho e a gente já volta para continuar aí e já começar a adentrar aí na parte específica de provas. Até já!